Para Jesus. Então vamos de pé ainda, abrir a palavra do Senhor. Vamos para a pregação de hoje. Vamos ouvir a voz de Deus. Segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Podem acompanhar a tela, irmãos, se quiserem, fica mais fácil para vocês. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Onde? Quando? Na primavera. Então tinha um tempo determinado que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio até aí e ele se deitou com ela. Feche teus olhos. Que a tua graça seja sobre a nossa vida, Deus. Teu Espírito Santo possa ter plena liberdade de passear, de operar em nosso meio. Que a tua verdade recaia sobre nós de maneira tão gloriosa que transforme-se a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem estar assentados. Esse capítulo, irmãos, é um capítulo muito duro na vida de Davi, do rei Davi. O tema hoje é um tema um pouco forte, mas é um tema de extrema relevância para a nossa caminhada no Evangelho. E ali está uma menina com os olhos vendados indo em direção ao abismo. E ela está convicta de que ela não está vendo o abismo. E ela vai dando passo para frente na certeza de que não vai cair no abismo, porque ela não está vendo o abismo. E o tema da pregação é: não perca o discernimento espiritual. E é isso que acontece quando a gente perde o discernimento espiritual. Quando a gente deixa de enxergar aquilo que é o espiritual. A gente vai em direção ao abismo sem perceber. Foi isso que aconteceu com Davi. Mas antes, eu falei que esse capítulo é um dos capítulos mais terríveis, quiçá o pior na vida do rei Davi. Porque é o capítulo que ele peca, que ele cai. É o capítulo que ele vai receber juízo de Deus sobre ele e sobre toda a sua casa. É um capítulo que ele vai sofrer a consequência do seu erro para o resto da vida. É o capítulo em que ele, Davi, perde o discernimento espiritual. Mas antes de chegarmos neste capítulo, eu preciso fazer você entender e viver quem era Davi antes desse capítulo, até chegar a esse momento. E a gente sempre tem em Davi uma referência daquele que é o homem segundo o coração de Deus. Nesse momento ele não foi um homem segundo o coração de Deus. Da palavra que Davi recebeu a unção de Deus pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel. Ele tinha aproximadamente 16, 17 anos de idade, um adolescente. Diz a Bíblia que naquele dia em que o óleo da unção de Deus caiu sobre a sua cabeça, daquele dia em diante, nunca mais o Espírito do Senhor se apartou da vida de Davi. Nunca mais o Espírito Santo de Deus se apartou de Davi. E a gente conhece muito bem as experiências que Davi teve de vencer o Golias. E antes de vencer Golias, o gigante, diz a palavra que ele venceu o urso e o leão lá no pasto, apacentando as ovelhas de seu pai Jessé. E eu me fiz uma pergunta meditando, porque a Bíblia não esclarece isso explicitamente. Será que Davi venceu o urso e o leão antes ou depois de ser ungido, de receber a unção de Deus? E meditando na palavra, o Espírito Santo me fez enxergar na palavra que não havia como Davi, um menino que não tinha um corpo atlético, que não tinha preparo para a guerra, que não tinha armas de guerra, não tinha humanamente condição de lutar contra um leão, nem contra um urso, que são animais muito fortes, pesados. Assim como Sansão. Diz a palavra que Sansão, ele despedaça um leão como se fosse um cabrito. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão e deu a ele força sobrenatural para vencer aquele leão. Da mesma forma, não há como Davi ter vencido esses dois animais sem que o Espírito Santo de Deus fosse com ele. E isso é tão verdade que a própria Bíblia explica. Davi vai declarar diante do rei Saul, quando ele vai querer enfrentar o gigante Golias, ele vai dizer:
o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, e o Senhor me livrará das mãos desse filisteu. Então Davi está declarando que ele venceu o urso, venceu o leão, porque o Senhor deu a ele força, vigor. Então o Espírito Santo lá no pasto se apoderou de Davi. Depois que ele foi ungido, a presença de Deus nunca mais se apartou dele. O Espírito Santo se apoderou dele lá no pasto, sem ninguém ver, e o deu força. Ele deu força para vencer o leão e vencer o urso em defesa da ovelha de seu pai. Essa introdução é para entendermos quem era Davi e quem Deus escolheu, por que Deus escolheu esse homem e para que Deus escolheu esse homem. Porque sem a presença, ele jamais seria capaz de ter as conquistas e a vitória que ele teve. Um menino, adolescente, vai se colocar no fronte de batalha contra um gigante. Percebam, 40 dias e 40 noites o gigante Golias afrontava o exército de Israel. Havia os guerreiros mais preparados, fortes no exército de Israel, e todos estavam amedrontados. Ninguém ousava se colocar à disposição daquela batalha. Mas um menino de 16 anos, carregando a presença de Deus, carregando experiências com o Senhor, vai se colocar para lutar contra aquele gigante. Porque eu aprendo com a palavra duas situações. Primeiro, aquele menino que foi desprezado pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos, pela sua família. Ninguém reconhecia nele alguém que pudesse ser rei de Israel, alguém que pudesse carregar tanta responsabilidade. O próprio rei Saul desprezou ele. Rapaz, você é um menino, você é muito moço, e esse gigante aí é guerreiro desde a sua mocidade, ele vai te matar, ele vai destruir você. Esse menino de 16 anos, desprezado por todos, carregava aquilo que ninguém carregava. Tinha aquilo que os seus irmãos não tinham, o seu pai não tinha, o rei Saul não tinha: a presença do Espírito Santo de Deus. Queridos, e a gente precisa fazer uma análise da nossa vida, porque nós temos o que o mundo não tem. O mesmo Espírito que estava sobre Davi é o que está dentro de nós. Ele está dentro de você. E eu vejo crentes fugindo, crentes se acovardando, crentes deixando, abandonando o chamado, crentes que estão se entristecendo, esmorecendo, desanimando, porque não entendem o valor da presença, não entendem o que Deus na sua vida pode fazer. Porque assim como Davi, a segunda parte que eu entendo, ele teve experiências com Deus no secreto, lá no pasto, ninguém estava vendo, mas ele confiava, ele se relacionava com o Senhor. Ele vai declarar em público que ele teve experiências com Deus. O Senhor me fez vencer o urso, o Senhor me fez vencer o leão. O que nós vivemos no secreto com Deus, irmãos, se é que temos secreto, porque se você é alguém que madruga, que jejua, que ora no secreto com Deus, você também vai ser alguém que vai ter a certeza, a convicção, que lá no público pode se levantar gigante, pode se levantar leão, pode se levantar urso, mas você sabe que o Senhor teu Deus é contigo, porque você é alguém que tem experiências e intimidade com Deus no secreto. Mas se você é alguém que não tem experiências com Deus e relacionamentos, intimidade com Deus no secreto, você não vai conhecer quem o teu Deus é, e o que o teu Deus é capaz de fazer, e você não vai confiar em Deus. Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele não estava confiando em si mesmo, ele estava confiando em Deus. Tu vens a mim com pau, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha uma certeza, a experiência que ele viveu com o Senhor lá no pasto, lhe fez garantir que Deus seria também com ele contra aquele gigante. Lhe fez entender completamente, plenamente, que aquele gigante, humanamente impossível de ser vencido, derrotado, ele não era nada perante o Senhor Deus de Davi. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus está chamando a atenção de você nessa noite. Quantos gigantes têm se levantado na sua vida, e Deus quer te falar: nenhum gigante, nenhum urso, nenhum leão, nenhuma luta é maior que o teu Deus. Teu Deus é maior. Essa enfermidade, esse desemprego, essa dor, essa perseguição, você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso, igreja. Você tem vivo dentro de você a presença desse Deus que pode todas as coisas.
Mas para isso você precisa ser alguém que, como Davi, tem intimidade com Deus, se relaciona com Deus, experimenta Deus, para que você saiba que os gigantes que se levantarem diante de você, todos eles vão cair em nome de Jesus. O que te falta é conhecer a força do Senhor seu Deus. E o que falta para nós muitas vezes é esse discernimento espiritual. Às vezes a gente acha que está enfrentando a luta sozinho, irmãos. As notícias vêm, o diabo planta cenários e você já era. E agora? Irmãos, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Nós servimos a um Deus que é Deus do impossível. Mas o que Deus espera de você é a convicção e a certeza que Davi tinha: Deus está comigo. Você pode ser alguém que, aos olhos humanos, seja como Davi, alguém até desprezado pelas pessoas, que as pessoas costumam valorizar as pessoas, os outros, pelo que tem, pela sua roupa, pela sua cultura. E Deus não precisa de cultura do que nós temos para usar-nos. Deus é Deus. O que Ele precisa é de um coração quebrantado e contrito, alguém disposto a obedecê-lo, a fazer a sua vontade, alguém disposto a ser segundo o coração de Deus. O que Deus fez na vida de Davi, o fez porque Davi se colocou à disposição de Deus, do Senhor. Se coloca para a guerra, irmãos, se coloca para a luta, porque quem está contigo é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Rei da glória e o Senhor dos senhores. O diabo se levantou na tua família, no teu casamento, se levanta para a guerra, irmão, se coloca à posição: eu estou aqui em nome de Jesus. Diabo, tu vai ser vencido em nome de Jesus, porque o Senhor dos exércitos é comigo. É meu filho que está sendo tragado por pecado, por drogas, pelo mundo, se coloca como um pai, como uma mãe cheia do Espírito Santo, que carrega a presença de Deus. Ei, Satanás, sobre o meu filho você não tem autoridade, você está expulso em nome de Jesus. Outra coisa que eu aprendo, nós estamos falando de Davi, quem era Davi até essa data de pecar, é que a guerra de Davi contra Golias, que é a mais famosa, que todos falam, todos comentam, não foi uma guerra pessoal. Não era Davi guerreando sua guerra, não era Davi lutando pelos seus interesses. Aquela guerra não era uma guerra pessoal. Davi vai declarar: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aquela guerra para Davi era a guerra de Deus. Davi era alguém disposto a lutar pelos interesses de Deus, lutar as guerras do Senhor. Davi não estava naquele momento buscando fama, Vitor. Ele não queria projeção diante do exército de Israel. Ele não queria ser reconhecido: olha que menino bom, que menino corajoso. Não. Ele estava lutando em prol das guerras do seu Senhor. Ele estava lutando pela causa de Deus. Ele declara muito bem isso. Ele não estava guerreando em interesse próprio, em causa própria. Ele não queria fama, projeção, ele queria honrar a Deus. Saul ofereceu sua filha em casamento, ofereceu bens materiais, riquezas, isenção de impostos, benefícios para aquele que enfrentasse Golias. Davi não se casou com a filha de Saul. Davi não quis receber as riquezas, porque a luta dele não era pessoal, não era por interesse pessoal, era pelo interesse do Senhor, era pelo reino. Ele entendeu que aquele exército não era dele, era de Deus. Ele entendeu que aquela afronta não era sobre ele, era sobre o Senhor Deus Todo-Poderoso, e que Deus contava com ele para que aquela guerra se cessasse ali, porque Deus seria com ele. E a pergunta que fica para nós, irmãos, nesse meio evangélico que a gente vive, nessa cultura estabelecida no meio evangélico, eu me preocupo, e o Espírito Santo todos os dias arde no meu peito, no meu coração, sobre essa questão. Qual é o motivo que nós temos para abrir uma igreja? Qual é a verdadeira motivação de você dar um nome a uma igreja? Qual é a motivação de você subir no púlpito e pregar a palavra? Qual é a tua verdadeira motivação de tocar bem, de cantar bem? Qual é a tua verdadeira motivação, irmão, de trabalhar para Deus? É por interesse próprio? É para buscar fama, riqueza, reconhecimento de homens? Ou é para defender as causas de Deus, os interesses de Deus? Porque está cheio de gente se chamando de pastor, mas pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Pastor é aquele que apaga seus interesses, se desfaz dos seus próprios interesses para buscar os interesses do Senhor.
que paga um preço de oração, de jejum, de lutar, de tirar a ovelha da boca do leão, da boca do urso, de tirar a ovelha que está querendo se desviar e ir lá, correr atrás, lutar por ela, brigar, exortar, cuidar, amar. Qual é o interesse, a motivação real, irmãos? As pessoas hoje, o evangelho está escandalizado, né? Pessoas brigando por poder, por fama, por riqueza. Quanto mais like, melhor, mais projeção. Quanto mais seguidores, mais fama vou ter. Eu fico pensando em Paulo. Toda hora me vem à mente: qual é a verdadeira motivação de estarmos aqui, irmãos? De guerrearmos, de estarmos nesse evangelho. Nós estamos lutando em causa própria ou em causa do nosso Deus? Quais são os verdadeiros interesses? São os nossos ou são os de Deus? Porque se for os de Deus, irmãos, os nossos têm que ser anulados em nome de Jesus. Eu olho para a palavra e vejo tantos servos que se abdicaram para honrar o Senhor, abriram mão de tudo. Davi foi honrado diante da família, amém? Samuel derramou óleo na cabeça de Davi, na frente de todo mundo, das suas famílias, seus irmãos, seu pai, estava lá. Todo mundo viu que aquele menino que eles desprezaram seria para Deus o novo rei de Israel. Mas para onde Davi voltou quando foi ungido? Quando Deus honrou ele, para onde Davi voltou? Foi para o palácio ou foi para o pasto? Foi para o pasto. Ele não reivindicou: agora que eu sou seria o novo rei, Deus já me ungiu, o Espírito Santo está comigo, Saul, agora sou o rei. Agora, não, eu quero um cargo no palácio. Não, irmãos, ele voltou para o pasto. E entenda que, segundo a cultura judaica, para um homem judeu, não era honra, não era honroso cuidar das ovelhas no pasto. Para um judeu varão, o que era honroso é estar no exército, era chefiar o exército de Deus, era guerrear no exército de Israel. Esse era um verdadeiro valente. Essa tarefa era delegada àquele que não tinha valor, aquele que para os homens não tinham condições alguma. É por isso que Eliabe, o mais velho, quando Davi chega lá na frente de batalha, ele vai repreender Davi: o que você está fazendo aqui? Eu sei que é a tua presunção, eu sei qual é a tua presunção. Eliabe viu Samuel ungir seu irmão. Tu está querendo aparecer? Não, eu vou fazer aquilo que você não teve coragem de fazer, porque você não conhece o Deus que eu conheço. Porque você está lutando em causa própria, eu estou aqui lutando pela causa do Senhor, e eu sei que o Senhor me fará vencer esse gigante, eu sei que o Senhor será comigo. Então, irmãos, qual é a verdadeira motivação? Davi em momento algum quis ostentar nenhum tipo de reconhecimento, de fama, riqueza. Mardoqueu, lá em Esther capítulo 6, Mardoqueu, tio de Esther, diz a palavra que ele ficava sempre à frente da porta do palácio, e ele alertou o rei de uma conspiração contra o rei. 2 oficiais do rei conspiravam para matar o rei Ataxerxes. Só que ninguém se lembrou disso. Livrou o rei da morte, mas esse feito de Mardoqueu ninguém reconheceu. Num belo dia, Deus tocou no coração do rei. Ele foi abrir o livro das crônicas, onde estava registrado toda a história ali do reinado, do seu reinado. E ele descobriu que o Mardoqueu fez um ato honroso, nobre, e que nada foi feito por ele. Enfim, resumindo, Mardoqueu foi honrado pelo rei diante de toda a cidade, diante de todo o povo, montado no cavalo do rei, com a coroa do rei, com as vestes reais, e aquele que carregava, que foi o Amã, seu inimigo, declarava: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Ele foi honrado. E para onde ele voltou? Depois de ser honrado diante de todo o povo, para o mesmo lugar, à frente do palácio. Mardoqueu não reivindicou nada. Mardoqueu não queria nenhum tipo de reconhecimento humano. Ele estava ali pela causa de Deus. Ele estava sensível ao que Deus queria fazer. Ele estava sensível ao que o diabo queria fazer através de Amã. O diabo, através de Amã, queria dizimar o povo de Israel. E Mardoqueu estava ali em causa do Senhor, mesmo em sacrifício da sua própria vida. Eu me pergunto, irmãos, será que estamos dispostos a sacrificar nossas vontades, nossos interesses para honrar o Senhor? Será que estamos dispostos verdadeiramente de sacrificar os nossos desejos, nosso conforto para honrar a Deus? Quantas vezes dentro da igreja a gente vê guerrinhas, briguinhas, né? Quem prevalece, quem não prevalece, eu mereço, não mereço, porque, irmãos,
A gente precisa refletir qual a nossa verdadeira motivação em querer ser usado por Deus, em querer estar no altar. Qual a nossa verdadeira motivação, irmãos, de cantar para Deus, tocar para Deus? Eu quero tocar bem, eu quero cantar bem, mas lá no íntimo, é Deus que sonda os corações. Qual é o verdadeiro motivo para isso? Eu quero ser reconhecido pelos homens, eu quero ser reconhecido por Deus. Essa resposta é você e Deus, amados, porque só Deus sonda os corações. Mas a palavra do Senhor para nós é entendermos que o que estava no coração de Davi era honrar ao Senhor. Até o presente momento, Davi tinha o seu coração inclinado para honrar a Deus acima dos seus próprios interesses. Davi arriscou sua vida para defender a causa do Senhor, porque humanamente ele olha para o gigante, cara, eu vou morrer, mas ele sabia que Deus era com ele, então ele se colocou à disposição, ele se sacrificou, ele colocou a sua vida em risco para defender os interesses do Senhor. Se chover, não vemos. Se acontecer alguma coisinha, não vou para a igreja. Qualquer coisa te afasta do chamado, do propósito de Deus. Porque qual é a tua motivação real? Honrar a Deus ou seus interesses? Ninguém está disposto a pagar um preço, irmão. A gente quer um evangelho de comodidade, de facilidade. A igreja é mais próxima, tudo tem que ser perto, tudo tem que ter facilidade. Ninguém está disposto a pagar um preço. Será que o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário não é o suficiente para entendermos que Ele merece tudo de nós? Será que o que Jesus fez por nós, e acabamos de ser, não nos fazem entender que o que há de mais importante, de mais prioritário, de melhor na nossa vida, mais precioso é a presença dEle? O que a gente está ensinando para os nossos filhos também? Qualquer coisa tu não vai para a igreja. Nós temos que honrar a Deus acima de todas as coisas, porque entendemos, discernimos espiritualmente, e a palavra é sobre isso, não podemos perder o discernimento espiritual. Entendemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é por Ele, é por causa dEle. Dízimo, oferta, eu não tenho que empurrar água lá abaixo não é por força, é pelo Espírito. Ou você é alguém que honra a Deus, ou você é alguém que não honra a Deus. Mas aquele que honra será honrado. Aquele que honra, a palavra diz isso: aqueles que me honrarem diante dos homens, eu o honrarei diante do meu Pai que está nos céus. Temos que honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Qual é a nossa verdadeira motivação hoje, nesse meio evangélico? Like, fama, seguidores, mais dinheiro, mais valorização. Então, quanto mais valorização, mais eu posso cobrar. A gente está se perdendo, porque o verdadeiro motivo daquele que é cristão, daquele que foi chamado pelo Senhor para fazer a sua obra, para pregar o seu evangelho, é honrar a Deus acima de todas as coisas. Importa que Ele cresça, que eu diminua. Não estamos aqui para reivindicar nada, porque tudo que nós precisamos, Jesus já fez na cruz do Calvário por nós, sem merecermos. A certeza de que Deus é conosco. O rei Ezequias, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 8, tinha a mesma certeza que Davi. Ezequias vai falar quando Senaqueribe, com um grande exército da Síria, vinha contra Judá. Não tinha como vencer, mas Ezequias vai se levantar, cheio da presença, e vai dizer: olha, com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem está contigo, igreja? Quem está contigo quando você entra em casa? Quem está contigo quando você sai de casa? Quem está contigo no teu trabalho? Quem está contigo nessa luta é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então louve, glorifique. Nada pode roubar de você a adoração ao Senhor, porque você é alguém que tem a convicção, a certeza: Deus está comigo. Amém, igreja? Estão entrando no texto agora, irmãos. Pode projetar o texto para mim, por favor, querida? Havia um tempo certo, no versículo que nós lemos, a primavera, em que os reis saíam para a guerra. Isso é porque lá, naquela região, o calor é muito intenso, o frio é muito intenso. Então, levar o exército para guerrear no calor e no frio era morte certa, era dizimar o seu exército, era suicídio. Então tinha um tempo certo, porque os reis saíam para a guerra, primavera, e está tudo certo. Só que a palavra do Senhor fala que ao invés do rei Davi ir adiante do exército de Israel, ele delegou, ele mandou o Joabe, o seu capitão, ir por ele, ir no lugar dele. Só que a palavra fala, época em que os reis saíam para a guerra.
Lembrando que este é o capítulo em que Davi vai pecar. Davi vai cair. Davi vai sofrer a sua pior derrota. Irmãos, era ele que tinha que ir para a guerra. Foi ele que foi ungido por Deus. Ele que carregava a presença do Senhor. Ele que sabia que Deus era com ele. Ele sabia muito bem que o leão, o urso, o gigante foram vencidos porque Deus era com ele. Ele abriu mão do seu chamado. Vou fazer não. Vai, Joabe. Primeiro erro de Davi: abriu mão do seu chamado. Delegou a outrem aquilo que lhe competia. Não era Joabe que era ungido para ser rei. Não era Joabe que carregava o Espírito de Deus. Era ele, Davi. Davi, irmãos, abriu mão daquilo que Deus confiou a ele. Ninguém tem a unção que você tem. Deus ungiu você, cada um de nós. E quando abrimos mão daquilo que Deus nos deu e delegamos a outro, ou não valorizamos, ou desprezamos, isso é risco de morte. É perda de discernimento espiritual. Porque Davi estava colocando em risco o seu exército, os seus soldados, o seu povo, a sua família. Se ele era o rei que carregava a unção, a presença de Deus, e era ele que Deus queria à frente do exército de Israel, ele abriu mão disso. Ele tinha certeza que era o Senhor Deus com ele que fazia eles vencerem os inimigos. Se ele abre mão disso, de estar lá, ele está dizendo lá: fiquem à mercê da sorte, porque eu não vou, eu cansei. Ele está colocando o seu exército em risco. Quando você abre mão do teu chamado, você coloca não só a sua vida, mas a daqueles que estão com você em risco. Porque a unção que Deus te deu, só deu para você. Deus confiou essa unção a você. Não é outro que tem que cuidar e educar teu filho, não. É você que é pai, você que é mãe. É você que recebeu a autoridade e a unção de Deus para educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Você recebeu. Quem tem unção de Deus, dá glória a Deus. Primeiro erro de Davi foi abrir mão do seu chamado. Quantas pessoas hoje têm aberto mão do seu chamado? É fácil, irmãos, porque o diabo é sutil. Eu vou explicar isso para vocês. Davi, conhecendo quem estava com ele, quando ele abriu mão, ele não se importou com ninguém, só se importou consigo mesmo. Você percebe isso? O entendimento que ele tinha da presença de Deus, da unção de Deus sobre a sua vida, da sua responsabilidade que Deus lhe confiou, ele abre mão disso. Ele está pensando só nele mesmo e mais ninguém, que se exploda o resto. Mas o pensamento egoísta de Davi colocou em risco o seu exército, o seu povo. Dá para projetar para mim Gálatas 5, 19 e 20? Depois Provérbios 18 e 1. Vamos ler, igreja, sobre isso. Olha lá. Ora, as obras da carne são manifestas. A carne milita, combate, luta contra o Espírito. A carne luta, milita contra aquilo que é de Deus. Está claro isso? As obras da carne são obras que lutam, militam, combatem aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, para que a vontade de Deus não prevaleça. Obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo. O que é egoísmo? É você colocar seus interesses, seus desejos acima dos interesses da vontade de Deus e de todos. Provérbios 18, 1, por favor. Quem se isola busca interesses egoístas, busca seu próprio desejo. Aquele que se separa. Você mudou de tradução, mas tá a boca lá, não tem problema não. E se insurge contra a verdadeira sabedoria. Davi estava sem discernimento espiritual. Sua atitude era egoísta. Sua atitude era pensando em si mesmo e não no seu exército, não nos interesses de Deus, mas nos seus próprios interesses. Mardoqueu, eu me reporto que Deus me fez lembrar disso de novo. Ele estava lutando em causa ou pela causa do Senhor Deus de Israel, por causa do seu povo.
ele vai exortar Esther a respeito disso. Quem sabe Deus te colocou aí para isso, para esse tempo, e se você não se levantar para defender o Senhor, defender o seu povo, Deus vai levantar outro em teu lugar. Esther, você não está aí nesse palácio para viver regalia, para viver no conforto, não. Deus te colocou aí para lutar pela causa dele. Você não está nesse púlpito, você não está nessa igreja, você não está aqui nesse evangelho para lutar em causa própria, não. Deus te colocou aqui para lutar em causa dele. Aí Amã trabalhava para o rei, bajulava o rei, mas o serviço de Amã, a verdadeira motivação e intenção de Amã era interesse próprio. Ele queria projeção, ele queria fama, ele queria poder. Sabe qual foi o fim de Amã? Ele mandou preparar uma forca para enforcar Mardoqueu, mas foi ele, Amã, que foi enforcado nessa forca. Saul, o rei que recebeu a unção de Deus, mas desprezou a unção. Por quê? Porque deixou de lutar pelas causas de Deus e lutou pelos seus próprios interesses. Ele vai decretar, para o seu exército: olha, maldito será aquele que comer pão até tarde, até que eu me vingue dos meus inimigos. Não eram mais inimigos de Deus, era inimigo dele, pessoal. Sabe qual foi o fim de Saul? Suicídio, morte. Quando a gente tem pensamentos, decisões, atitudes egoístas, a gente se insurge contra a verdadeira sabedoria. Isso é morte, é suicídio. O final não é bom, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quem está comigo dá glória a Deus. 1 Coríntios 13, verso 4 e 5, para mim, pô. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses. De que amor a palavra está falando, irmãos? É o amor de Deus, o verdadeiro amor. Esse verdadeiro amor, o amor de Deus, somente aqueles que estão em Jesus podem viver. Somente aqueles que carregam a presença do Espírito Santo podem viver. E é desse amor que Deus cobra a sua igreja, para ser manifesto no meio da igreja, na nossa vida. O amor de Deus. Porque o amor de Deus, Romanos 5,5, foi derramado, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O verdadeiro amor, que é o de Deus, não busca seus próprios interesses. Muitas vezes Deus vai requerer de você, para você abrir mão dos seus interesses, para você defender o interesse do irmão, lutar pelo teu próximo, porque essa é a vontade de Deus. Porque o verdadeiro amor não busca seus próprios interesses, igreja. E é fácil, irmãos. Você entra na igreja, na 99% das igrejas, a motivação é: eu quero ser obreiro, eu quero ser diácono, eu quero ser pastor, eu quero ser bispo. A motivação é: eu vou crescer aqui. Crescimento para a igreja é cargo, e crescimento para Deus nada tem a ver com cargo. Crescimento é sermos cheios do Espírito Santo. Crescimento é fazermos a vontade daquele que nos chamou. Isso é crescimento para Deus. Porque João Batista não teve nenhum tipo de honra. Foi para o deserto. O cara comeu gafanhoto com mel silvestre, vestiu uma roupa horrorosa, nem banho tinha, coisa horrorosa. Mas ele era a voz do que clama no deserto. Ele abraçou o chamado de Deus para a sua vida. Ele decidiu honrar o Senhor. Foi preso justamente por inveja, ciúmes. Teve sua cabeça cortada, decapitada, levado numa bandeja, desfilaram com a cabeça de João Batista. Mas Jesus, o Rei da Glória, o dono da vida, declarou acerca dele: esse é o maior profeta nascido de mulher. Porque honra para Deus não é nossa honra. No reino de Deus, honra não é a nossa. Eu fui promovido, isso é honra. Agora eu sou. Irmãos, importa que ele cresça, que eu diminua. Aquele que quer ser maior no reino seja servo de todos. O reino de Deus é diferente. Está comigo, igreja? Hoje a gente precisa analisar nossos pensamentos, nossos desejos. Isso que você está querendo, está buscando, o que você quer decidir, já decidiu. A escolha que você quer fazer, já fez. Pergunta que o Espírito Santo faz para nós, irmãos: vai honrar a Deus? Seus desejos, sua vontade, sua escolha vai honrar a Deus? Não, mas eu quero, vou fazer assim mesmo. Essa escolha, a decisão, esse sentimento, esse projeto vai honrar a igreja? Vai edificar a igreja que você faz parte? Não, mas eu quero assim mesmo. Vai ser bênção na vida da tua família, vai ser bênção naquilo que está ao teu lado, vai ser bênção para o teu casamento. Fica de pé aqueles que têm convicção que pertencem ao Rei da Glória. Fiquem de pé aqueles que têm convicção que pertencem ao Rei da Glória, Jesus.
Ato profético. O que declarares na terra será ligado no céu. Está ligando na terra? Está ligando. Deus está te vendo. Pode sentar. Então, se você declarou aqui na terra, agora aqui, que você pertence ao Rei da Glória, querido, teus desejos, teus pensamentos, tuas escolhas, teus projetos precisam honrar a Deus, precisam honrar a igreja, precisam honrar o próximo, precisam ser bênção naqueles que estão com você, porque você é alguém que não busca os seus próprios interesses, mas os interesses dele, do Senhor Deus Todo-Poderoso. E se Deus não tiver esse emprego maravilhoso que você sonha? E se Deus não escolheu para você esse salário glorioso que você tanto quer? E se Deus não escolheu para você esse concurso que você tanto almeja? Você depende disso para honrar a Deus? E se a porta se fechar? Ei, não estamos aqui em busca do nosso interesse. Deus está conosco, Ele nos chamou. Se Ele é com você, se você é de Jesus, se a porta fechou, se abriu, louvado seja Deus. Se eu passei, não passei, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo nós damos graças, porque estamos aqui para honrar aquele que nos chamou. Honra o teu chamado. Falei para um casal: não se preocupe com o que está acontecendo não. Eu aprendi na minha vida. A porta se fechou, parece que tudo não vai dar certo. Não deixe de honrar o teu chamado. Priorize o chamado, honre o teu chamado, e Deus vai cuidar de você. Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. Quem crê nisso dá glória a Deus. Honra o teu chamado, não abra a mão dele. Davi desanimou, irmãos. Um homem de guerra. O servo de Saul declarou acerca dele: eu conheço o filho de Jessé o belemita, sabe tocar bem, instrumentista, varão de guerra, varão valoroso, guerreiro. Ele quis edificar, Davi quis edificar uma casa ao Senhor. Deus não permitiu, porque sua mão estava manchada de sangue. Davi era homem de guerra. O homem de guerra abriu mão da guerra, desanimou. Irmãos, eu vou terminar. Não aqui agora, eu vou terminar o texto, a pregação, nem que eu dê mais de 10 minutos, amém? Está comigo? Que você precisa ouvir, o que eu ouvi você precisa ouvir também, do Senhor. Quem está comigo dá glória a Deus. O homem de guerra não era mais homem de guerra. O homem que nunca fugiu uma batalha, que lutou contra o urso, lutou contra o leão, lutou contra os gigantes, agora estava fugindo da batalha. Tem alguma coisa errada, irmão? E Davi não percebeu. Esse é o problema. Eu vou falar agora daqui a pouco. Vou repetir o que eu disse, preguei no ano passado, sobre o viajante. Tinha alguém por trás disso e Davi não discerniu. Davi estava desanimado, provavelmente estava cansado, e na cabeça, na consciência dele estava tudo certo. Eu mereço descanso. Já lutei muito por esse povo, já me dediquei muito. Agora eu tenho que me dedicar mais a mim. Isso é uma mensagem de Satanás, tá, irmãos? Essa frase, eu preciso me preocupar mais comigo, é de Satanás. É contra a Bíblia, é contra a vontade de Deus. O amor verdadeiro que habita dentro de nós pelo Espírito Santo não busca seus próprios interesses. Eu preciso pensar mais em mim, cuidar mais de mim. Ei, quem cuida de você é o Senhor dos Exércitos. Quem cuida das suas causas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você está empregado? É Deus. Está com saúde? É Deus. Está aqui na igreja? É Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi com certeza está conjecturando aqui. Ele deixou de ir para a guerra. Estou cansado. Deixa lá. E perceba, irmãos, a gente analisando aqui a palavra, acho que foi tudo rápido, né? A guerra demorou, Evelyn. Ele engravida Batseba. E como é que ele se deita com Batseba? E a guerra está acontecendo. E Batseba descobriu que está grávida. Hoje, com toda a tecnologia, você descobre com 2 meses por aí, né? Você sentiu alguma coisa? Ela já sabia que estava grávida, sem tecnologia. Não sei quantos meses demorou, mas ela tinha certeza e mandou avisar Davi que estava grávida. A guerra não foi de uma hora para outra, não foi uma semana, não foi poucos dias. A guerra durou. E durante toda a duração da guerra, Davi estava em casa, no palácio, ao invés de estar na guerra. Pensa. Está comigo, igreja? Ele perdeu o discernimento. Um homem que tanto lutou pelas causas do Senhor, que colocou os interesses de Deus acima dos seus próprios interesses, agora estava ao contrário. Só que ele não percebeu, não discerniu espiritualmente quem estava por trás disso. Bota para mim, por favor. Eu vou repetir para você, porque isso precisa mexer com o teu coração, com a tua alma, com o teu espírito. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 1.
Eu preguei uma vez, ano passado, sobre esse viajante. Davi estava desanimado, amém, irmãos? É óbvio. Ele não estava mais com vontade de ir para a guerra. E sem perceber isso. Sabe? São sinais. Deus mostra sinais, amém, irmãos? Sintomas. Há quanto tempo você não busca o Senhor? Há quanto tempo você perdeu o desejo de lutar as guerras do Senhor? Há quanto tempo você deixou de orar, buscar a Deus pelas madrugadas, de jejuar? Há quanto tempo você não se quebranta mais com a presença de Deus? Você era referência de comunhão, de fé, e não é mais por quê? Você era referência de alguém humilde, quebrantado, e não é mais por quê? Você era alguém, exemplo de fidelidade, não importasse o tempo, não importasse a hora, não importasse a distância. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, por que não é mais? Você era exemplo de perseverança, de alguém cheio de fé. Olhávamos para você, olha, cheio da presença, cheio de fé, e não é mais por quê? Você tinha sede pela palavra, todos os dias lia a palavra, estudava a palavra, comia a palavra, e não faz mais por quê? Quando é que o culto deixou de ter importância para você? Como tinha antes, e por quê? Será que você não percebeu que tem alguém por trás disso? Será que você não percebeu que tem alguém por trás desse desânimo? Será que você não percebeu que tem alguém por trás dessa cegueira espiritual que você está vivendo? Será que você não percebeu que tem alguém por trás desses teus desejos egoístas? Vamos lá, 2 Samuel 12. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Depois que ele pecou, Deus mandou o profeta lá falar com Davi. E disse a Davi, 2 homens viviam. Olha só, ele vai fazer uma comparação, uma analogia. Preste atenção. 2 homens viviam em uma cidade. Quem são esses 2 homens? Davi e Urias. Porque Batseba era a esposa de Urias. 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico. Quem era o rico? Davi, morava no palácio. E o outro pobre. Quem era o pobre? Urias, o esposo da Batseba, com quem Davi traiu. Vai lá. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Davi, vai. Mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha, Batseba, que havia comprado. Ele a criou e cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto deles, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele, Batseba. Certo dia, um viajante, é Deus falando através da boca do profeta, é a visão de Deus acerca do que aconteceu lá no palácio entre Davi e Batseba, é o que Deus está vendo no seu reino espiritual e que o Davi não chegou. Certo dia, um viajante, o viajante não aparece na história, chegou à casa do rico. Quem era o rico? Quem estava lá no palácio com Davi? Quem era o viajante? Satanás. Estava lá. E Davi não percebeu. Este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois, mas para preparar uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então, aquilo que aconteceu entre Batseba e Davi foi para alimentar quem? O viajante. Alimentar o desejo do diabo. Quem estava por trás do desejo do desânimo de Davi? Quem estava por trás do desejo do desânimo de Davi? Satanás. Fica com medo não. Ele é criatura de Deus, amém? E Deus te dá autoridade, em nome de Jesus, de expulsá-lo. O viajante estava por trás daquele desejo e do desânimo de Davi. E o que Davi fez, o fez influenciado pelo viajante, para alimentar o viajante. O viajante estava dentro do palácio e Davi não percebeu, não discerniu. Você briga com teu esposo, com a tua esposa e acha que ele é o problema, ela é o problema, mas tem alguém por trás que você não está discernindo. Você briga com seu filho e com a sua filha, que está distante do Senhor, que está se envolvendo com o mundo, e você acha que é coisa da idade mesmo, é fase difícil. Não, tem alguém por trás disso, viajante. Você acha que o teu casamento é o teu problema, porque o viajante quer te colocar isso na tua cabeça. Irmãos, não perca o discernimento espiritual. Por trás desse desânimo, por trás desses interesses egoístas, o viajante está por trás dele. É para satisfazer só ele. E se você não entender isso, você vai cair, você vai pecar, você vai ser vencido, você vai ser derrotado.
E essa palavra de Deus para nós é porque Deus não nos quer ver derrotados. Você tem um sumo pastor, um bom pastor que cuida de você todos os dias, que está falando com você. Olha os sinais, olha os sintomas. O que está acontecendo? É espiritual. Amém? Davi, cara, não foi derrotado por nenhum gigante, por nenhum inimigo de exército. Davi não foi derrotado por nenhum dos seus perseguidores, nem Saul que perseguiu ele por anos. Davi não foi derrotado por nenhum rei. Davi não foi derrotado por leão, por urso. Davi foi derrotado pela falta de discernimento espiritual. Que ele tinha que ter discernido, poxa, não é aqui que Deus me quer. Não é isso que Deus quer para mim. Tem que sair dessa. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que defender as causas do meu Senhor. Porque eu reconheço que eu só estou nesse palácio. Eu só tenho o que tenho. Eu só cheguei onde cheguei porque o Senhor foi comigo. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que estar onde Deus quer que eu esteja. Eu tenho que decidir segundo os interesses do Senhor. Eu tenho que honrar a vontade do meu Senhor, ainda que para isso eu tenha que negar a mim mesmo. Mas o nome do Senhor será glorificado na minha vida, porque eu sei que Ele é quem fez e faz tudo por mim, e que sem Ele nada posso fazer. Está comigo, igreja? O que derrotou não foi gigante, foi a falta de discernimento. A carne dele estava forte, o espírito fraco. Há quanto tempo tu não ora? Há quanto tempo tu não se quebranta de verdade? O espírito estava fraco, a carne forte. A carne estava tão forte que quando ele olha para Batseba tomando banho, ele nem ameaçou resistir, ele nem tentou lutar. Foi imediato: desejei, quero, traz ela para mim. Quando você está cheio do Espírito Santo, o diabo vai colocar a coisa na tua frente, querido, tu vai passar por cima em nome de Jesus. Mas quando tu está fraco, o diabo coloca na tua frente e você se distrai e você é seduzido. O que destruiu, derrotou, derrubou Davi foi o mesmo que destruiu, derrotou e derrubou Eva, Sansão. Eva, quem estava por trás? A serpente, o viajante. Pode comer, Eva. Olha como o fruto é viçoso. Tu merece. Vai dar nada não. Pode fazer o que você quer fazer, não vai dar nada não. Deus vai ter misericórdia de você. A morte veio. Sansão, cara, pode se deitar com Dalila. Ela é filisteia, ímpia, não tem relação, não tem aliança com Deus. Mas o importante é que você seja feliz. Tu gostou dela, vai nessa força, vai ser feliz, cara. Vai lá, casa com ela mesmo, casa com ele mesmo, dane-se. Tô nem aí. Eu quero ser feliz. Não vai dar ruim não. Você tem a graça sobre a sua vida. Pode escolher. Faz a tua vontade, ainda que Deus não queira, faz. Deus vai ter misericórdia, a graça está sobre você. Vai que não vai dar ruim não. Importante ser feliz. Davi, vai Davi, pode tomar para você a esposa de Urias, pode cometer adultério, não vai dar nada não, Davi. Aliás, você merece, você fez tanto por esse povo, você se dedicou tanto a essa igreja, tanto ao reino, agora se dedica a você, busca a sua própria felicidade. Deus vai ter misericórdia de você. Deu ruim, deu muito ruim. Projeta para mim 2 Samuel capítulo 12, onde vai ser a sentença de Deus para o erro, para o pecado de Davi. Pecado tem consequência. Como é que a gente aprende à luz da palavra que a Bíblia nos explica, nos ensina? Consequência de pecado se chama o quê? E quem profere a maldição? É diabo ou é Deus? Deus. Aí Deus vai proferir uma maldição sobre Davi e sua casa. Deixa projetado aí, que eu vou ler. Eu falei que não foi de uma hora para outra que Davi caiu. Davi ficou meses ali, ó, ao invés de estar no fronte de batalha. Não é de uma hora para outra não, irmãos. Se deitou com Batseba, e quem sabe não se deitou várias vezes? Porque para engravidar não é uma vez só não, né, irmãos? Ninguém sabe. Só sei que durante aquele tempo ele se deitou com ela engravidou, descobriu que estava grávida. Passou-se o tempo e ele permaneceu no palácio. Não é de uma hora para outra, irmãos. O diabo vai soprando, crente, vai soprando. Isso aí vai entrando no teu coração. Ele é sutil, ele é malandro, ele é esperto. E aquele desejo, aquela vontade vai sendo alimentada no teu coração, até você acreditar que é o melhor para você. Não vai dar nada. Eu quero ser feliz, eu primeiro ser feliz. E ele vai. Não é de uma hora para outra. E você vai perdendo discernimento espiritual. E vai deixando teu coração ser preenchido com aquilo que não é de Deus.
Olha a sentença de Deus. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Que Davi fala assim: olha, o que você acha que esse homem merece? Aquele que roubou a única cordeirinha que o pobre tinha. Merece sentença de morte. Esse homem é você, Davi. Mas Deus não vai te matar, não. Deus teve misericórdia de você. Mas Deus mandou falar para você essa sentença de maldição, de consequência do teu pecado. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Eu te livrei, fui eu que te livrei, Davi. Te dei a casa de teu Senhor, eu que te dei o palácio. Eu te coloquei lá como rei. E as mulheres de teu Senhor em teu seio. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, fui eu quem te dei. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Eu te dei para você governar sobre o meu povo. É o meu povo, Davi. Eu te dei essa honra, esse privilégio. Aí Deus vai falar: e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. É pouco para você, só você me pedir que eu te daria mais. Mas você pecou, você decidiu fazer aquilo que não me agradava, Davi. Desprezaste a palavra do Senhor. Está aí, irmãos. Eu e a pastora Késia temos tratado pessoas, aqui e fora daqui, com o coração cheio desse desejo, desprezar a palavra do Senhor. Cara, cada um é dono de si, é livre para escolher, mas desse sangue Deus não vai requerer de nós. Fazendo mal diante de seus olhos, pode passar. Feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha a sentença de Deus: agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, tua família será desgraça para você, Davi. Olha que peso, irmãos. Irmãos, nossas escolhas e decisões influenciam aqueles que estão conosco. Amém? Eu estou diante de uma igreja que tem temor ao Senhor, porque o que mais falta hoje no meio evangélico é temor a Deus. Pessoas que pecam deliberadamente e acham que está tudo bem. Pessoas que estão aqui. Você acha mesmo que Davi tinha percepção, sabia que naquele dia ele ia cair, ia pecar? Tu acha sinceramente que ele sabia disso? Não sabia. Estava de boa. Ele estava no palácio durante meses de boa. Está cheio de gente dentro da igreja de boa. E o viajante está lá, ó, dentro de casa, no casamento, com os filhos. O viajante está na escola, no trabalho. E está o viajante. E a pessoa está se esfriando, desanimando, não busca mais, não ora mais, não tem mais a presença, não tem mais referência de Deus na sua vida, não é mais exemplo de fé. O viajante está lá e está adorando, está de boa, está no altar, está adorando, está de boa. Percebeu, perdeu a percepção espiritual. Mas aquele dia seria o pior dia na vida de Davi. O viajante estava dando uma rasteira nele, e isso seria consequência para ele e para sua casa. Não só a criança dele com Batseba morreu, mas a família de Davi toda destruída. O filho se deitou com a irmã, o filho se levantou contra o pai, uma desgraça total. Por quê? Porque Davi errou. Davi escolheu desonrar a palavra do Senhor. Fica de pé. A coisa foi tão feia. O pecado, quando entra no coração da gente, ele destrói nossa identidade, tira temor, discernimento do que é moral, do que é ético. Davi, pensa bem, irmãos, não bastasse o mal que ele cometeu, ele manda chamar Urias para tentar maquiar seu pecado, para que Urias saísse da guerra e deitasse com a sua esposa. Mas Urias era um cara tão honesto, tão leal, que ele não achou justo, enquanto o exército, seus irmãos estavam num campo de batalha, ele não achou justo, honesto, ir para sua casa se deitar com a sua mulher. Ele dormiu na frente do palácio. Davi insistiu, embebedou ele, mas mesmo assim ele não se deitou com a sua esposa, não foi para casa, porque ele não achava aquilo justo. E o cara que foi ungido rei, Senhor, tantas experiências com Deus, não tinha mais esse discernimento do que aquilo que ele estava fazendo desagradava a Deus tremendamente. Pode subir, Michel, louvor. O mal no coração de Davi avança. Não conseguiu. Aí o que ele faz? Olha que terror, irmãos. Ele escreve uma carta para Joabe, seu capitão, que estava na frente do exército, na batalha, que Joabe colocasse Urias no fronte de batalha, na linha de frente, no lugar mais perigoso, para que Urias fosse morto em batalha. Ele escreve isso. E sabe o que ele faz? O negócio é tão sórdido. Ele escreve a carta e pede para o próprio Urias entregar para Joabe. Tu faz mal ao teu irmão do teu lado, nem está percebendo. Tu faz mal ao teu esposo, tua esposa não está nem percebendo. Tu faz mal ao teu filho, a tua filha, e você não nem percebe mais. O pecado, ele arranca de nós
a identidade de Cristo, o discernimento. Porque você vê pessoas brigando por poder no Evangelho, por fama, por dinheiro. É o viajante. Já perderam o discernimento do que é de fato aquilo que honra a Deus. O que salvou Davi, sabe o que foi, irmãos? Arrependimento. Eu tenho insistido sobre isso. Davi pecou, mas se arrependeu. E o segredo é esse, irmãos. Tem coisas que você cometeu lá atrás, mas se você não se arrependeu, não tem perdão recebido não, querido. Não tem perdão automático não aceitar Jesus. Tem que se arrepender do pecado e pedir perdão ao Senhor. Pai, pequei, traí, eu quero te pedir perdão no teu altar, porque esse pecado foi um viajante me influenciando, eu dei brecha para o diabo, e eu quero expulsar o demônio, o diabo da minha vida, da minha casa hoje, em nome de Jesus. Porque essa brecha que eu abri com o meu pecado, Senhor, eu fecho agora em nome de Cristo Jesus. Davi, Salmo 51, ele vai se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, cria em mim um coração puro, Deus. Deus, pode me tirar o trono, pode me tirar o palácio, pode me tirar a comodidade, pode me tirar a coroa, mas não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que essa palavra veio para nós, dada por Deus, porque Deus quer restaurar. Deus quer de fato fazer tudo novo. Sabe o que é tudo novo? É você olhar para trás, todas as brechas já foram tapadas em nome de Cristo Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus, sararei a terra, curarei, perdoarei seus pecados. Irmão, perder discernimento espiritual foi o que derrotou Davi, mas Deus restaurou ele porque ele se arrependeu, apesar das consequências que o pecado lhe trouxe. Hoje é noite de restauração, amém, irmãos? Se você já cometeu algo que... hoje é noite de pedir perdão. Se você não cometeu ainda, não decidiu ainda, hoje é noite que você vai fazer aquilo que Deus deseja sobre a sua vida. E qual é a força que você tem para isso? É o Senhor. É no secreto, é no culto, é no relacionamento com Deus, que a gente encontra forças no Senhor, para vencer os gigantes, os ursos e os leões que se levantam na nossa caminhada. E essa palavra é Jesus falando conosco.